Olá, boa tarde. Meu nome é Joed Maxson. Eu sou estudante do curso de Licenciatura Plena em História pela Universidade do Estado da Bahia e eu vim apresentar os dados da minha pesquisa de iniciação científica intitulada Aspectos da Identidade Visual de Jacobina no Olhar Fotográfico de Lidenício Ribeiro entre as décadas de 1960 a 1980. Essa pesquisa foi orientada pelo professor doutor Walter de Oliveira. O meu objetivo principal com essa pesquisa foi estudar a constituição da identidade visual da cidade de Jacobina por meio das fotografias de Lidenício Ribeiro entre os anos de 1960 a 1980. Essa pesquisa surge através de um anseio pessoal meu, na verdade, de estudar as imagens como documentos históricos através do projeto Circuito Social da Fotografia nos Sertões Baianos. E a escolha para o fotógrafo e para o recorte temporal se justificam porque Lidenício Ribeiro foi um dos mais importantes fotógrafos desse período em Jacobina, né? Foi o período em que ele mais fotografou diversos temas, parte deles faz sim sentido a proposta da minha pesquisa, mas muito também porque ele tem Jacobina como esse cenário de representação. E eu acredito que buscar no olhar fotográfico dele essas informações pode nos ajudar a desvendar esses caminhos para a constituição da identidade visual da cidade. E aí a minha metodologia, como a gente vai ver agora adiante, ela é pautada na reprodutibilidade dessas fotografias, né? Como que esses temas que mais aparecem no material dele podem ser associados ao espaço urbano e construir essa identidade, essa memória coletiva na cidade. Para atingir esses objetivos da minha pesquisa, eu tive que me fazer presente no Núcleo de Estudos de Cultura e Cidade, uma vez que lá se encontram grande parte do material fotográfico de Lidenício. Embora ele esteja atualmente aposentado, ele deixa em posse do NEC esse material que foi organizado, catalogado, enfim, por Andréa Félix Ribeiro em 2010, a filha do fotógrafo, como trabalho de conclusão de curso. E então eu tive que atentar para essas questões, como que ela organizou, como que ela intitulou, datou, separou por coleções os temas. A gente vai ver mais adiante também. E aí eu busco através da história oral nesse primeiro momento, só que a gente vai ver também que são metodologias que a gente sempre vai estar visitando, né? Eu utilizo nesse primeiro momento aqui e tenho a oportunidade de realizar uma entrevista com o Lidenício Ribeiro, uma entrevista presencial em 16 de março de 2020, antes do isolamento social provocado pela pandemia, onde eu tenho a oportunidade de pensar e de reforçar alguns conceitos de parte da bibliografia que eu estava lendo nesse momento, né? E aí eu trago e reforço o conceito de Boris Kosoy quando ele pensa a realidade fotográfica. A fotografia tem uma realidade própria, separada pelo clique, pelo ato de registrar, de congelar aquele momento, onde a segunda realidade é a realidade da fotografia em si, da mídia bidimensional, suscetível de interpretação, reprodução, enfim, enquanto essa primeira realidade é a realidade que define as condições de criação do fotógrafo, seu material técnico, o assunto selecionado, todas essas questões que definem a visualidade, o olhar fotográfico do fotógrafo. E reforço também a gramática visual proposta por Susan Sontag, quando ela pensa que existe esse procedimento de ordenação dos códigos visuais como um meio para que a gente possa extrair alguns sentidos dessas imagens, né? Então, só para a gente ter esse contexto de quem foi ele de início, ele tem parte de sua infância com seu tio Juventino Rodrigues, com quem ele aprende a fotografar. Ele está inserido num contexto familiar onde outras pessoas, além desse seu tio Juventino Rodrigues, fotografam, tem a fotografia como geração de renda, como meio de geração de renda. Juventino Rodrigues foi a pessoa que criou o primeiro flash fotográfico em Jacobina. Então, todos esses fatores, todos esses olhares contribuem para a formação, para a educação do olhar fotográfico de Lidenício Ribeiro, bem como a constituição dessa identidade visual através do seu olhar. E aí as necessidades de analisar o material fotográfico em si, eu utilizo a metodologia serial a partir dos procedimentos sugeridos por Ana Maria Mauad, com as noções de espaço fotográfico e espaço de expressão. Muito semelhante também à ideia de primeira e segunda realidades, quando no espaço fotográfico a gente pensa o aporte técnico do fotógrafo, o formato, a composição, todas essas questões mais técnicas, e no espaço de expressão, como que o fotógrafo manipula esses mecanismos
para construir as suas mensagens através da fotografia, né? E aí, através dessa metodologia serial, eu consigo fazer através de tabelas, um comparativo a partir das décadas, dos anos em que ele mais trabalhou, e a quantidade de imagens, o tipo de fotografia, se eram negativos, se eram coloridos, se eram... Entende? Todas essas questões eu consegui obter. A entrevista que foi realizada, ela foi transcrita, editada, enfim, e está publicada no canal do YouTube, na plataforma do YouTube do Núcleo de Estudos de Cultura e Cidade, e todos esses materiais estarão disponíveis no núcleo. E aí, como eu disse, ao ter contato com o acervo fotográfico de Gilles Denis, eu encontro, e fazendo o meu recorte temporal de 1960 a 1980, eu encontro duas pastas, uma com fotografias voltadas à temática de eventos e outra com a temática de urbanização. E aí, nesse período, nesse recorte, eu encontro 856 fotografias. Eu coloco aqui essa imagem só para ilustrar esse meu processo de afunilação, onde eu faço essa seleção dessas pastas e encontro 241 fotografias, e aí 125 são de urbanização e 116 de eventos. Não são somente uma separação. Esse processo de triagem ele foi minucioso porque as fotografias desse acervo não são todas de Gilles Denis, algumas delas não têm o autor identificado, não tem data, não tem tema. Como que eu pensei os eventos, a gente vai pensar aqui também agora. E aí eu trago esse gráfico, são os temas que mais aparecem nessa parte de urbanização, nessa coleção. São 18% fotografias sobre o garimpo em Jacobina, e aí já tem uma questão também voltada à identidade da cidade, quando a gente pensa que Jacobina tem esse título de Cidade do Ouro, como que isso reflete na quantidade de imagens presentes nessa coleção. São 18 fotografias na Praça Rio Branco, 21 fotografias no Mercado Velho. No geral, são fotos sobre construções de prédio, de pontes, como que enfatizando também, além dessa questão da Cidade do Ouro, é uma cidade que está em plena modernização, que está se evoluindo, que está progredindo nesse sentido arquitetônico também. E aí eu destaco as vistas parciais da cidade, que ocupam 43%, a maior categoria aqui, porque tiveram suas imagens reproduzidas. Como eu falei, eu baseio essa metodologia na reprodutibilidade, porque se essas imagens foram reproduzidas em cartões postais, em jornais e outras mídias visuais, elas reforçam essa ideia dos elementos presentes nas fotografias e a cidade, o espaço urbano jacobina. E aqui 125 fotografias com a temática de urbanização, e eu trago essas figuras para ilustrar. A vista parcial, o Alto do Cruzeiro, geralmente também mostrando o rio Itapicuru. Enquanto na categoria eventos foram 116 fotos identificadas com a temática que incorpora imagens de práticas culturais. No meu processo de triagem, eu não pensei somente a pasta eventos, porque, como eu falei, muitas fotos não tinham que estavam nessa coleção não tinham relação com a minha pesquisa. Foram muitos eventos privados, muitas fotos de aniversário e questões que não possibilitam essa reprodutibilidade, essa dimensão para definir uma identidade visual dentro da minha metodologia. Então, eu optei por pensar a urbanização e os eventos como Jacobina enquanto cenário de representação mesmo, e os eventos como essas práticas, manifestações culturais que ocupam esses espaços, né? Então, foram 10% eventos religiosos, 3% fotografias sobre a festa junina, 5% são fotografias com a temática de feira livre, 26% são fotografias do 7 de setembro, enquanto 56% são fotografias sobre a micareta. Eu destaco que as fotografias de micareta não estavam nessa coleção de eventos, mas eu os incorporo enquanto eventos e penso também a história da micareta, porque a micareme, enquanto a gente, historicamente falando, ela inicialmente não era esse evento popular
que foi registrado e que define essa identidade, essa coletiva em Jacobina. Era um evento privado, né? E o que marca a memória dessas pessoas, da identidade da cidade, cultural e todas essas questões, é justamente a micareta que contrapõe essa privatização. É a micareta da rua que ocupa Jacobina, que ocupa as ruas de Jacobina. E aí eu concluo que a trajetória de fixação desses padrões visuais, ela decorre de inúmeros fatores, porque esse processo histórico ocorre com o passar de anos, décadas ou mesmo séculos. Quando a gente pensa que Jacobina tem uma identidade visual definida, na verdade ela pode, a gente não tem essa certeza, porque ela pode ser muito bem o meio desse processo. Essa identidade ela pode se desdobrar em alguma outra coisa e não ter relação com esses símbolos. São diversos fatores para cada contexto. Nesse caso, dentro do olhar fotográfico de Lido Início, os pontos que mais se destacam e que se retroalimentam entre si são as fotografias de micareta, que ocupam 56%, e as fotografias de vista de Jacobina. As vistas de Jacobina, por conta da reprodutibilidade, e a micareta também, são fotografias que eram muito produzidas, muito consumidas. Se é produzida, a gente tem que pensar também a demanda dessas fotografias. Mas para a gente pensar que não existe um fator, eu coloco aqui, não, ainda que existam fórmulas a serem seguidas, como por exemplo na publicidade, não podem ser tomadas como verdade absoluta. Eu também encontrei muitas fotografias sobre desastres, entre aspas, naturais, sobre enchentes e questões, fenômenos que o fotógrafo não tem domínio, né? E ainda assim, essas questões direcionam os olhares dos fotógrafos naquele período, e muitas imagens são produzidas, são fotografadas, muitos postais foram feitos sobre as enchentes de Jacobina. Isso também define uma identidade visual de um lugar. Isso também marca uma memória coletiva, né? Então, são questões dentro de suas especificidades. Em Jacobina, a gente pensa as vistas da cidade, e aí eu trago essa imagem aqui, uma fotografia de início de 1977, uma cerimônia na igreja, e ao fundo eu identifico esse brasão, essa bandeira, que faz referência a uma reprodução à Serra do Cruzeiro de Jacobina. Então, nesse período, a gente já pensa que já havia uma preocupação em definir essa identidade da cidade, né? A bandeira é o símbolo que vai carregar e que vai associar o nome da cidade, o espaço em si, as questões, a esses elementos simbólicos e imagéticos. Então, a gente tem aí o cruzeiro como reforçando essa identidade visual da cidade. E aqui eu trago também para ilustrar uma fotografia de Lidenício. Esse símbolo aqui ele foi desenhado, aqui a gente tem a primeira representação, por Hilda Maria Magnavita de Carvalho Barbosa, foi uma professora, e desenhado em um concurso e tal. Dentro dessas condições, ele é reproduzido e ele é interpretado, ele é apropriado por outras mídias, como a gente vê aqui, se tornando a bandeira da cidade, mas preservando esses ícones, preservando o que define a visualidade de Jacobina, como que Jacobina quer ser lembrada, como que ela quer ser vista, quais são esses pontos de destaque. E a gente consegue constatar isso através daqui. Essa pesquisa, ela se desdobra em uma pesquisa voltada para o circuito social de cartões postais, onde eu penso, se uma imagem ela é muito reproduzida, quais são os fatores que definem e que possibilitam a reprodução de um cartão postal? Por que um cartão postal ele tem a imagem que tem? Por que a escolha dessa fotografia foi feita? Todas essas questões vão ser trabalhadas, estão sendo trabalhadas em outra pesquisa, e eu espero continuar nesse segmento. Muito obrigado.